Olá pessoal, Pai do Senhor, estamos de volta com mais um vídeo. Nesta oportunidade vamos ver aqui um resumo desta lição, as cortinas do tabernáculo, lição de adultos, ok? Nós temos aqui o texto base da lição, Êxodo 26, versículos de 1 a 14. Então, todos já sabem esse simbolismo do tabernáculo, certo? Essa tipologia que simboliza Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Certo? Essa palavra se fez carne é nada mais nada menos que a palavra esquenoses, certo? Que vem de esquenos, que está aqui, que quer dizer esquenos, tabernáculo. Então, esquenose, o verbo se fez carne, esquenose, tabernáculo-se, ou tornou-se o tabernáculo, ou habitou no tabernáculo, certo? Se fez carne, ou tomou a forma de um tabernáculo, porque também, tipologicamente ou figuradamente, nosso corpo, o corpo físico, é considerado um tabernáculo, ou seja, uma casa do Espírito, uma morada, certo? Do Espírito, certo? Então, existe um outro versículo que diz: se esse nosso tabernáculo se desfizer, certo? Ou seja, se nosso corpo físico, quando se desfizer, nós na ressurreição receberemos um outro mais glorioso. Então, essa questão do tabernáculo tem esse sentido, essa simbologia, esse significado, certo? Significando a carne física, o corpo físico, como também ele em todo aqui, o tabernáculo pode representar a figura de Cristo em si, certo? Pode simbolizar a presença de Deus em nosso meio, certo? A presença de Cristo. Ok? O interessante é que o tabernáculo representa Cristo, simboliza Cristo, o tabernáculo em si, como também cada parte tem uma representação de Cristo, como também aponta para a igreja e aponta para os crentes, certo? Para todos os cristãos, ok? E isso nós já temos visto no decorrer das lições. Já estamos na lição 5, então os irmãos já têm muito conhecimento a esse respeito, certo? Dessa questão do tabernáculo. E agora nós chegamos às cortinas. Tudo aqui pode ser chamado de tabernáculo, certo? Com o pátio e com a tenda, que é o tabernáculo. Como também só essa parte aqui pode ser denominada tabernáculo. Aqui, com duas divisões, o santo e o lugar santíssimo, que eu fiz aqui esse gráfico, certo? E aqui nós temos o pátio. Então, tudo é tabernáculo, mas especificamente o tabernáculo. Esse tabernáculo nada mais é do que uma tenda, do que uma barraca propriamente dita, certo? Uma barraca. Então, era algo muito simples, muito rústico, certo? Então, o povo de Israel, quem sabe, tenha ficado até desapontado, desanimado, porque tinha saído de uma terra com grandes templos gigantescos, luxuosos, cheios de estátuas, cheios de gravuras, de figuras, de inscrições, de pedras, imagens de pedras, de ouro, principalmente, muitas imagens de ouro, estátuas e estatuetas de ouro. E agora depara-se com um Deus grandioso, poderoso, que pede que ele construa algo simples como isso. Mas o importante é, enquanto lá não habitava o Deus verdadeiro, aqui a presença do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é constante. Aqui, nesse tabernáculo aqui, certo? Tem essa cortina que dá acesso ao santo, e tem outra cortina aqui que dá acesso ao santo dos santos, e até a cortina aqui da entrada aqui do pátio, as 3 cortinas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. A cortina interior, porque se o sacerdote, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, não estivesse
limpo, purificado, santificado, ele morria, certo? E essa cortina tinha essas características das cores, e é isso que nós vamos ver, certo? Rapidamente, para não demorarmos. A cor azul que representa a celestialidade de Jesus Cristo. O Cristo cerúleo, aquele que é do céu. A cor cerúlea que representa o céu, certo? Que mostra aquele que veio do céu, o Cristo que veio do céu. É o que fala muito o livro de João. Jesus, aquele que veio do céu, o Filho de Deus, Jesus que é Deus, certo? A pessoa deídica, esse sentido deídico de Jesus, de Cristo, certo? Aquele que desceu do céu. Basta olhar para o céu para você ver que a cor é azul, azulada, certo? Não muito em dia de chuva, né? Que fica um pouco escura, mas a cor do céu é normalmente azul e um azul muito bonito. Então essa cor da cortina representa o Cristo que veio do céu. Veja bem, a Bíblia em fato quer dizer que quando Cristo morre, o véu rasga-se, que representando-se então a carne de Jesus Cristo, ok? Representando o seu ser que rasgou-se por todos nós, dando-nos livre acesso ao Santo dos Santos. Então, o véu do templo rasgou-se. É este o significado, essa simbologia, dando-nos acesso ao Santo dos Santos, certo? O que significa dizer também que o corpo de Cristo que foi rasgado por nós, ok? Foi ferido por nós, ok? Então este é o significado, é o que representa essa cortina, certo? Com todas as suas cores. Então, o azul, o Cristo que veio do céu, o púrpura, a cor púrpura, o roxo, que é a cor das pessoas importantes, especificamente da realeza, dos reis, certo? Dos grandes governantes. Os reis sempre usavam púrpura. E é interessante notar que no Egito também os sacerdotes usavam esta cor também, certo? Púrpura. E vale também salientar que na antiguidade, certo? Até não muito tempo, em 1900 e pouco, 1940, por aí, algumas nações ainda viviam desse jeito, como a China, por exemplo, certo? Em que os grandes governantes, a grande elite, usavam roupas diferenciadas das pessoas comuns, certo? E a elite, as pessoas ricas, as pessoas importantes, os governantes sempre usavam roupas coloridas, enquanto o povo comum, roupas não coloridas, roupas inferiores, de tecidos inferiores. Basta dar uma olhada, por exemplo, na história da China até o ano 1940, mais ou menos, 1910, 11, 12, 40, por aí, até, digamos, a chegada do comunismo, certo? Até o último imperador. É só assistir aquele filme chinês, O Último Imperador, e você vai ter uma ideia dali, do contraste de vestimenta, das cores. E isso sempre ocorreu no mundo antigo. As pessoas importantes, as pessoas de classe alta, as pessoas ricas, as pessoas que governavam, usavam roupas finas, coloridas, especiais, e as pessoas comuns, os trabalhadores, as pessoas pobres, usavam roupas inferiores, não coloridas, e não poderiam nem se atrever ou sonhar usar uma roupa semelhante por exemplo, a roupa de um governante, ok? Isso no mundo antigo. Então, graças a Deus que esta situação, essa cultura acabou, digamos que em muitas partes do mundo. Talvez seja possível que em algum lugar ainda haja esse resquício, certo? Mas eu acho muito difícil. E o roxo era a cor da realeza, dos reis, e isso mostra Cristo como rei, como Senhor dos senhores, rei dos reis. E
como no mundo antigo havia essa característica, certo? Essa questão cultural, certo? É algo que não existe hoje, então fica difícil até a gente entender, a gente compreender, mas se nós olharmos por um lado de que existem certos protocolos ainda para os presidentes, né, para os governantes, então nós entenderemos, por exemplo, que nós não podemos usar a faixa presidencial, certo? Não podemos, é algo do presidente e no dia da sua posse, que representa ali a sua vitória, o seu governo sobre a nação, principalmente a nação brasileira, no caso aqui, a faixa presidencial. E alguns lugares onde ainda existe a monarquia, seja absoluta ou não, certo? Seja apenas como uma representação, ainda existe a questão da coroa e de determinados protocolos que outro não poderia atrever-se a usar, somente o rei e a rainha, certo? Então, são questões culturais, certo? Que marcaram determinada época, mas que nós podemos trazer esta simbologia para os nossos dias, certo? Então, a cor púrpura roxa é a cor de Cristo Jesus, como Rei e como Senhor de todos nós, do universo, do cosmos, de nossas vidas. Certo? A cor escarlate é a cor que representa o sangue, o vermelho, o escarlate, o carmesim, que representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por todos nós, pela humanidade em geral. O seu sangue foi derramado para a salvação da humanidade. Assim, esse escarlate representa o seu sangue, escarlate, o vermelho, o carmesim, certo? Esse vermelho sangue que esteve lá nos umbrais das casas dos hebreus, certo? Nas vegas da porta, no Antigo Testamento, aquele símbolo, aquele sangue que foi ali passado para que o destruidor não destruísse os primogênitos dos hebreus, ok? E também no caso de Raabe, a fita vermelha que foi colocada lá em sua casa para que ela e sua família não fossem destruídas. Então, a cor vermelha, o símbolo vermelho, certo? Eu gostaria de salientar ainda mais uma vez a questão cultural na China, e o vermelho é a cor da boa sorte na China. Veja que interessante, certo? Que conhecimento cultural para todos nós interessante. O vermelho é a cor da boa sorte. Então, quando se dá envelope a alguém com um presente, com dinheiro, o envelope é vermelho. Então, essa cor é muito importante. As noivas, na cultura chinesa, tradicionalmente, na questão tradicional, casam-se de vermelho para dar boa sorte. Então, representa a fortuna, representa a riqueza na cultura chinesa. Para nós representa a redenção. Também é claro que é boa sorte, não é maldição, certo? O vermelho, o sangue de Jesus. E o branco, ou linho fino, finíssimo, torcido, representa a santidade, a justiça de Cristo. Cristo como santo e como justo para todos nós, certo? Para a humanidade em geral, para todos aqueles que o recebem como Senhor, como Salvador, como seu sacerdote. Linho fino, torcido, branco, cor da justiça, cor da santidade, por extensão, certo? Não sei quando surgiu, mas também representa a paz. Então, em Cristo nós temos paz, certo? Em Cristo nós temos paz. Em Cristo é nossa santidade, é nele que nós nos santificamos. E ele é justo, certo? Morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a salvação. Nós vivemos debaixo da sua graça, da sua justiça. Linho fino, torcido, representa também o torcido aí, o Cristo que foi torcido por nós, que sofreu por todos nós. E a outra questão, linho fino, não quer dizer a espessura, mas a qualidade do linho. Linho
fino torcido, representa esse fino aí, a qualidade. No Antigo Egito havia duas espécies de linho, certo? Os nobres, os sacerdotes também usavam linho. E esse linho que eles usavam era um linho fino, ok? Linho fino, especial, certo? No mais alto grau, certo? Enquanto que os trabalhadores comuns escravos também usavam linho, mas era um linho rústico, ok? Rústico. E isso nós vemos aqui também no tabernáculo. Os materiais aqui eram rústicos, havia o linho rústico e havia o linho fino também, certo? Então engloba todos, a justiça e a santidade de Cristo. Há ricos e pobres, porque para Deus todos são iguais, para o Senhor todos são iguais. Então esta representação também está aqui. O linho mais rústico está aqui, nesse material de roda na cerca, ok? Que fica muito mais exposto ao sol, o fino mais para dentro, ok? Representando aí toda a classe de seres humanos também, certo? E pode representar também Cristo como homem, Cristo como Deus, certo? Essa dupla natureza, Jesus como homem, sua carne, Jesus como Deus, como Senhor de todas as coisas, como homem que sofreu por todos nós na sua carne, certo? Então o povo tinha saído do Egito, o povo hebreu, eles conheciam realmente todas essas qualidades, essas características dessas matérias, conhecia toda a cultura do Egito, certo? Conhecia toda a cultura, então eles sabiam que os trabalhadores, certo? Os pobres, certo? Os escravos usavam o linho rústico, enquanto os nobres, especificamente os sacerdotes, usavam o linho fino, o linho mais especial, ou muito mais que especial. E aqui temos esta representação, que pode simbolizar, representar todos nós, todos aqueles que o Senhor Deus salva através de Jesus Cristo, como pode simbolizar Cristo como homem e como Deus, ok? Como homem, como Deus, como homem, como Deus, certo? E por aqui nós ficamos, e espero que os irmãos tenham entendido esse pequeno resumo, especificamente falando das cores das cortinas do tabernáculo, ok? Estar aqui as cortinas do tabernáculo. Muito obrigado, que Deus abençoe, muito obrigado por sua presença, obrigado por assistir esse vídeo e brevemente estaremos de volta com mais outro vídeo a respeito desta maravilhosa lição, ok? Muito obrigado, thank you so much, God bless you, ok? Muchas gracias por sua presença desde o outro lado da pantalla, que Deus lo bendiga, amém.